Senhor presidente, assistência presente, uma saudação à imprensa, Mauri da Gazeta. Hoje é um dia muito triste para a democracia de Campo Bom. Eu que sou um militante do PCdoB há 15 anos, faço política desde o movimento estudantil e como meu amigo, colega de luta, o Vitor, falou que nunca a gente viu algo chegar a esse nível. E aí eu quero concordar, colocando aspas e parênteses nessa minha concordância, a expressão do candidato e atual vice-prefeito que andava vagando pelas ruas da cidade aí nos carros de som, que nunca tinha visto algo desse tipo. Desde quando iniciou essa disputa eleitoral de 2016, a gente sempre pautou essa nossa candidatura do Campo Bom Pode Bem Mais, junto com o Vicente, que vem na sua 4ª disputa, e eu concorro a primeira vez, como candidato a vice numa chapa de majoritária. Desde o início, muito antes dessa eleição, quando eu nem imaginava que eu seria o candidato a vice, e a gente sentava junto com técnicos, junto com amigos, junto com colegas de luta, com outras forças políticas, para pensar um projeto para o futuro da nossa cidade, no qual esse programa registrado no cartório eleitoral representa o projeto de cidade que a gente tem, o arcabouço das ideias que a gente tem para fazer a nossa cidade retomar o caminho do crescimento. E sempre apelei para que o debate aqui, nessa casa, fosse um debate de nível. E que a disputa fosse uma disputa limpa em todos os sentidos. Fosse uma disputa limpa no campo das ideias, sem ataque pessoal. Limpa no sentido de ser uma campanha ambientalmente, sustentavelmente correta, buscando o melhor possível. E faço um apelo, que essa é a última sessão antes da eleição de domingo, última sessão ordinária, terá uma sessão 4ª, de que os candidatos, todos os candidatos, a nossa coligação já determinou isso, não vai fazer como faziam nas outras eleições, das outras eleições, aqueles materiais que sobravam ser jogados na rua, fazendo lixo. Então, a nossa coligação já tirou a decisão, mesmo compreendendo que, às vezes, a eleição e o voto não é um fenômeno politizado e que as pessoas, às vezes, chegam para votar procurando no chão o número de alguém para votar. Nos dispomos, desde quando iniciamos o debate, para construir o nosso programa de governo, de fazer uma disputa limpa de ideias, e que se fosse para ter êxito eleitoral de uma forma torta, melhor nem ter o êxito. Mas eu quero ser muito contundente aqui em fazer uma cobrança. Eu quero exigir das lideranças do PMDB do lado de lá, que, claro que não foram todas, foram algumas, 2 ou 3, que se expressaram nos carros de som aí, ou enganadas também, ou sabendo da armação. Ou sabendo da armação, sim, e compactuando com esse tipo mais vil, mais sujo, mais fedorento de prática numa disputa para pensar o futuro dessa cidade. Que eles se retratem e venham pedir desculpa às coligações do PV, do PDT e a nossa coligação do PCdoB com o PSB. Venham sim se retratar e pedir desculpa. Eu até diria aqui para alguns colegas com os quais eu briguei muito nesses 4 anos, porque temos divergências ideológicas, divergências de ideias, mas quero dizer aqui que nesses 4 anos eu aprendi a respeitar o diferente, porque muitas vezes aqui colegas que divergiam de mim, no qual tivemos debates ferrenhos, alguns deles nunca disseram para mim: Walter, eu vou votar a favor desse teu projeto. E chegou na hora, votava ao contrário. Então, respeitar essa ética
desses colegas, que eu tenho certeza que também não compactuam com o que aconteceu. E eu digo isso porque o meu colega Vitor colocou aqui a história do PMDB de Campo Bom. Por mais que a gente possa divergir, né, se a gente tem uma cidade que foi respeitada, que até 4 anos atrás crescia e era referência para o país inteiro, e nos últimos 4 anos veio a degringolar com uma má gestão, falta de responsabilidade financeira, inchamento da máquina. Quero dizer que eticamente é uma mancha muito triste, não só para os legendários do PMDB, não só para esses que estavam com bandeiras e placas na rua sendo enganados e que hoje devem estar morrendo de vergonha, alguns derrubando suas placas, suas bandeiras de casa, porque esse partido tem uma história de ética. E não sei como, é um problema que cabe a vocês, ver como vão limpar essa sujeira e reconstruir o partido aqui. Vereador Max e vereador Tigre, vereador Sadi. E quero, exigindo aqui a retratação dessas pessoas, dizer que o compromisso da nossa candidatura para essa disputa eleitoral, Campo Bom pode bem mais, ele se mantém. E não aceitar apoios oportunistas e expurgos que possam vir de ratos que vão pular desse navio que está afundando, porque os compromissos que estão do lado de lá são compromissos que impedem que o nosso cidadão lá deixe de ter que virar à noite no sereno na frente de um posto para ter um atendimento na saúde. Os compromissos que estão do lado de lá é o que impedem que a gente tenha um campus 3 da universidade aqui democrático e um Tec Park olhando para gerar emprego de qualidade e para gerar desenvolvimento da nossa cidade. Os compromissos que estão do lado de lá são compromissos obscuros e expurgos que impedem que a gente tenha uma cidade que volte a gerar emprego, que respeite o seu empreendedor, que incentive a construção, a criação da receita, o emprego, o respeito com quem empreende e gera o crescimento da economia dessa cidade. E quero dizer que é muito triste com cidadãos de Campo Bom, no momento de crise que a gente vive, né, se colocam na situação de fazer tudo pelo poder, a gente fica muito preocupado. E a nossa coligação reforça, através aqui dessa minha fala, de forma oficial, que nós mantemos o compromisso de levantar o tapete, se a comunidade nos escolher para administrar o futuro dessa cidade, e varrer a sujeira que está embaixo dessa administração. Varrer toda a sujeira que está lá embaixo. E fica a provocação para os líderes do PMDB aqui, que diante de uma farsa dessa, e eu tive a oportunidade de ver os vídeos que já estão pela internet, e quero ressaltar também, né, vereador Vitor, que já temos boatos aí de uma empresa de internet aqui da cidade, que já teve a lógica do medo, que ainda reina nessa cidade, já deu ordem para que a internet caísse, para que parte da população não pudesse ter acesso a esses vídeos. É um absurdo, é essa lógica do medo, da compra, da sem-vergonhice, que a gente quer romper com essa cidade. E agora há pouco, no WhatsApp, eu escuto um áudio de uma menina dizendo: o Chico caiu. Que coisa mais sem noção. Vou ligar para minha mãe agora para ela procurar emprego amanhã. É essa lógica que a gente quer romper. E eu peço aos líderes que se retratem, vão pedir desculpa para as outras coligações, porque desde o início eu já desconfiava que isso era uma farsa, e de forma alguma eu imaginava que alguns vereadores aqui do PMDB, ou que eu, Vicente Celice, ou que o Luciano e o Beto, ou que o Mikong e o Raup, poderiam ter feito uma coisa tão suja e tão baixa como essa. E a população, eu reforço a minha fala numa sessão anterior, a partir do momento que ela dá o aval, ela assina embaixo, para que esse tipo de lideranças, que cometem esses tipos de ações, governem os nossos destinos, ela deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice. Muito obrigado.